Hoje eu vou falar sobre os doadores ou as doadoras universais. Vocês conhecem alguém assim? Que ajuda todo mundo, que sempre o povo da família inteira vem procurar, que se preocupa muito com a mãe, muito com o pai, que é o pau para toda obra da família. Vocês conhecem alguém assim? Será? Então hoje o assunto são os doadores. Isso normalmente acontece muito cedo na nossa vida. E a maioria de nós está meio emaranhado exatamente nessa situação. Um mecanismo que inicia esse processo, por exemplo, a mãe é uma mulher que teve que casar muito cedo, que foi um casamento arranjado, que teve que deixar o grande amor da vida dela. E aí, essa pessoa olha para sua mãe com muita dó. Ela acha que é respeito, mas na verdade é dó. É uma dó absurda. Ela morre de dó da mãe. E aí, nesse momento, sem querer, ela está maior do que a mãe, porque ela cuida da mãe. Então ela fica numa situação de não pedir nada para a mãe, porque ela não quer dar mais nenhuma preocupação, nenhuma incomodação, ela não quer dar mais trabalho, afinal de contas essa mãe já faz tudo, né? Para todo mundo. Então ela não pede nada para a mãe. Ela não demanda nada. Quando ela tá com algum problema, ela nem pensar que ela vai falar para a mãe. Ela acha que está respeitando a mãe demais e que isso é uma questão de reverência, que ela está honrando, mas na verdade ela está se colocando como um ancestral muito mais velho do que a mãe. Ela se torna muito maior. Ela se desloca do lugar de filha que recebe, o filho é recebedor. Então ela sai desse lugar de filha e se coloca numa situação, não, eu não preciso de nada, eu tô de boa, mãe, minha vida tá tudo bem, mas na verdade muitas vezes está se lascando e não fala nada porque acha que a mãe é uma sofredora, morre de pena. E quando a gente entra nesse processo de pena, olha como é perigoso. O que a gente está fazendo? Estamos julgando que a vida daquela pessoa, no caso a nossa mãe, é ruim, que ela é uma coitada, que ela não teve sorte. Então a gente já entrou no julgamento. Como assim? Quem somos nós para julgar que foi ruim? Por quê? O que nos faz julgar? Estamos maiores, estamos vendo de uma posição mais privilegiada, logo temos a condição de julgar e dizer que a vida da nossa mãe foi horrível e que ela é digna de pena. Olha a armadilha, gente. Então eu me coloco como uma pessoa que não posso pedir. Como se a mãe fosse a minha filha. Que normalmente não se pede para os filhos, a não ser que sejamos idosos e que daí Bert diz que esse é o momento em que os pais podem tomar dos seus filhos, ok? Então a gente tem que olhar para os nossos pais e entender lá na nossa alma que eles tiveram a vida que tiveram que ter e que a gente não pode ter pena, a gente respeita e ok. Cada um com o seu destino. Vejam como é fácil sair do seu lugar. Isso é uma armadilha muito grande. A gente se arroga, a gente se arvora, a gente se sente maior do que os nossos pais. E isso, gente, lasca a nossa vida por completo. Esse é um movimento. E aí, essa pessoa
vai tratar o marido também como maior. Ela não consegue, ela fica tão estagnada naquele desnível, porque é assim que ela fez a vida toda. Então é muito difícil que ela vá ficar do mesmo tamanho do marido, por exemplo. Ela fica naquela posição da mulher que resolve tudo. Ela faz tudo pro marido, ela faz tudo pros amigos, ela tem opinião para tudo. A pessoa tá falando sobre a vida e ela diz, não, olha só, vou te falar uma coisa, faz desse jeito, porque eu já passei por isso igualzinho e desse jeito a coisa funcionou. E aí fica muito difícil se relacionar com alguém como nós, se nós nos colocamos nesse local de maior do que a nossa mãe. Quando a gente se coloca maior do que a nossa mãe, a gente se acha maior do que todo mundo. Então fica muito complicado realmente. A gente perde a nossa humanidade e muitas vezes nós estamos lascados, precisando de ajuda, além de não termos coragem de pedir, porque nós já vestimos essa carapuça de doadora universal. E aí, às vezes, a gente precisa e ninguém oferece. Porque a gente tem uma postura tão arrogante que ninguém oferece. E aí tem outras dinâmicas, ok? Por exemplo, digamos que uma mulher se relacione com um homem e tenha um aborto, independente desse aborto ter sido provocado ou não. Teve um aborto e não contou para esse homem. E abafou isso na sua vida e não contou nem para si mesma, ou seja, ela não trabalhou isso internamente, por exemplo, através de uma constelação. Não significa que ela seja obrigada a contar desse aborto para este homem, não estou dizendo isso. Mas esse homem, a consciência arcaica dele, que é aquilo que está gravado em alguma memória, no inconsciente, o inconsciente sabe tudo. Essa consciência vai ficar reproduzindo um sentimento de querer cuidar do outro, porque ele, inconscientemente, ele tem que cuidar dessa criança que está perdida. Vocês entendem isso? É complexo, mas a gente vê isso acontecendo a todo momento. E aí ele se acha tão grande, tão cuidador universal, que ele leva isso para a vida dele, isso vai atuar na vida, ou seja, ele vai ter outra esposa, outra namorada, ou até mesmo essa mulher, ele vai ser o cuidador, o doador universal. E ele vai ser provavelmente alguém que vai sufocar os relacionamentos dele, porque ele é o doador. Essa é uma outra maneira de nascer um doador universal. Outra forma de nascer um doador universal é, por exemplo, primeiro filho, segundo filho, aborto escondido. Terceiro filho, quarto filho. Ok, então aqui tem 3 filhos, certo? Errado, tem 4. Esse aqui que foi escondido, que essa mãe, pela dor, pela vergonha, por não saber que existe, por exemplo, uma constelação que pode ajudar ela nisso, ela não conta para ninguém. Eu vou dar um exemplo. Aí esse filho aqui nem sabe, ninguém sabe da existência desse aborto. Mas é comum que algum deles tente ir para esse lugar aqui, ok? Então vamos usar esse lápis aqui para... E aí esse filho que estava aqui vem para cá. Ele vem para cá no sentido de ele começa a se comportar como um irmão maior do que esses dois aqui, que são maiores do que ele, e começa a querer cuidar desses irmãos, como uma intenção inconsciente de incluir esse irmão aqui que não foi honrado, que foi excluído. Isso é uma exclusão, ok? Então ele fica maior do que todo mundo. Possivelmente ele vai ser aquele irmão insuportável que ninguém aguenta porque ele não tem filhos, vamos colocar aqui um exemplo, mas ele acha que ele pode inclusive se arvorar
acima dos irmãos mais velhos e mostrar como que se cria um filho, ainda que ele não tenha tido. Então, gente, é muito fácil de se deslocar do nosso lugar e aí nos tornar um doador ou uma doadora universal. E geralmente essas pessoas gastam muita energia e sabem e vivem reclamando para si mesmas que as pessoas exploram, que são pessoas que não têm tempo para si, que a família demanda demais. Aí, ok, Lili, mas e aí? O que eu faço se uma situação dessas rolou e eu nem tô sabendo? Faço uma constelação. E o tema pode ser esse: sou a doadora universal. E aí, dentro da constelação, através de frases de solução, de movimentos, a gente consegue, sim, te auxiliar a voltar para o teu lugar. Garantimos? Não, não garantimos, porque é uma questão de postura. A constelação, ela mostra a solução. Agora, agarrar a solução, deixar com que ela penetre nas suas células, na sua mente, no seu coração, na sua alma, é uma atitude sua, ok? Então hoje a gente fica por aqui, o vídeo já se alongou, um grandíssimo beijo e um feliz Páscoa para todos vocês. Grande beijo. Que é a Lili Ponte, consteladora a serviço da vida. Gente, esqueci, vocês devem ter ficado se perguntando o que é aquilo ali, aquela coisa peluda que tava no colo da Lili. É a Manu, gente. Ela tava no colo hoje aqui, acompanhando. Então, essa é a Manuzita, a filhotinha veinha de 14 aninhos que eu tenho aqui em casa, tá bom?